Hoje, na oração do dia, eu me aproximo de você como alguém que entende o peso que você tem carregado. Talvez o seu coração esteja cansado, talvez exista uma dor silenciosa que ninguém vê, ou até um pedido que você já fez tantas vezes que parece ter se perdido no vento. Mas escuta isso, esta oração com Jesus tem poder de... Não é sobre palavras bonitas, é sobre um encontro real, vivo, transformador. E se essa mensagem te encontrou agora, não foi por acaso, é porque o céu já começou a se mover ao seu favor. Fica comigo até o fim, e se isso tocar o seu coração, junte-se à nossa família de fé, porque ninguém vence sozinho nessa caminhada. Eu sinto, no mais profundo do meu espírito, que algo está sendo preparado além do que os meus olhos conseguem ver, e é nesse instante que eu me lanço diante de ti, Jesus Cristo, com o coração exposto, sem reservas, sem máscara, reconhecendo que há um mover invisível acontecendo agora. Enquanto muitos pensam que tudo está parado, mas a tua palavra declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu me agarro a isso com toda a força, recusando-me a desistir, recusando-me a abandonar esta ação, porque eu sei que existe algo sendo alinhado. E se você sente isso também, escreva com fé: eu creio que Deus já está agindo mesmo quando o céu tenta me confundir, quando a ausência despesa uma noite longa, enfim, eu escolho de não é porque e eis todos os até a consumação dos, e essa promessa ecoa dentro de como um trovão que rompe toda dúvida. Então, eu não me levanto não saio, porque sair é dar espaço para o medo crescer e tomar territórios. Permaneça conectado e declare com o silêncio de Deus está preparando o meu milagre neste, enquanto as lágrimas descem e a alma geme. Eu que tu já entraste na situação que tenho apresentado tantas vezes, mesmo quando ninguém viu, mesmo quando ninguém entendeu, porque a tua palavra afirma: antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os, e isso me faz permanecer com intensidade, com urgência, porque algo começou a acontecer. Não cometa o erro de ação, pois há batalhas sendo travadas por causa da... Escreva: Jesus já entrou na minha causa. Eu me recuso a aceitar que o que vejo é o fim, porque sei que o que é visível é passageiro, e o que é invisível é eterno, como está escrito. Porque andamos por fé, e não por vista, e é nessa fé que eu me levanto agora, não com força própria, mas sustentado pela certeza de que o Senhor está trabalhando onde meus olhos não alcançam. Então, não permita que a dúvida te arranque daqui, não permita que distrações roubem esse, porque sair agora pode interromper algo que já começou ao seu favor. Diga com autoridade: eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que Deus está fazendo. Há um peso sendo quebrado agora, há correntes invisíveis sendo desfeitas enquanto essa oração continua. E isso não é coincidência, isso é resposta, porque está escrito: conhecereis a verdade, e essa verdade está invadindo cada espaço da sua vida. Não se desconecte, não enfraqueça agora, porque muitos abandonam no meio do processo e perdem. Estava prestes a acontecer. Permaneça, resista, insista e declare com fé inabalável: eu estou sendo liberto enquanto Jesus Cristo. Há situações que parecem fechadas, portas que nunca se abriram, caminhos que foram bloqueados por forças que tentam impedir o avanço. Mas eu me posiciono agora diante de ti, lembrando que está escrito: eis que ponho diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. E essa palavra rompe toda limitação, quebra toda resistência. Então, não ouses ir desta oração, porque portas podem estar se abrindo exatamente neste momento. Escreva com fé viva: a porta que Deus abriu, ninguém vai fechar. Eu sinto dentro de mim um chamado urgente para permanecer, para não abandonar este momento, porque há algo sendo desitual enquanto essas palavras são e está clama a responder e anuncias grande não sabe. E eu estou clamando, eu estou assistindo, eu estou permanecendo. Está aqui? Não pode sair agora, porque quem persevera vê o impossível acontecer. Declare com intensidade: eu não vou desistir dessa oração. Jesus Cristo, olha para dentro de mim agora, vê aquilo que ninguém vê, alcança aquilo que eu nem sei explicar, porque há dores que não têm palavras, há lutas que não têm testemunhas, mas a tua palavra: o Senhor está perto do que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito, e isso me mantém firme, isso me impede de sair, porque eu sei que há um toque sendo liberado agora,
Então escreva com o coração a Deus está perto de mim neste momento. Eu não permito que o medo dite o fim da minha. Eu não aceito que a desesperança tenha porque está escrito: no mundo tereis, mas tende bom ânimo. Eu venci e essa vitória ecoa agora dentro de como uma chama que apaga. Então, permaneça, não saia, não interrompa, porque algo já diga com toda a sua fé. A vitória de Cristo já está se manifestando na minha vida. Jesus Cristo continua operando, continua movendo, continua transformando aquilo que parecia impossível, porque eu sei, eu sinto, eu percebo que há uma mudança mesmo que ainda não seja visível, porque está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se. E é nessa fé que eu permaneço, sem recuar, sem desistir, segurando firme, porque quem fica até o fim, testemunha impossível acontecendo. Então, declare agora com toda a sua alma: eu ficarei até o fim e receberei o que Deus preparou. Jesus, neste instante em que minha mente tenta correr para todos os lados e meu coração insiste em antecipar respostas que ainda chegaram, eu me coloco sem esconder o peso que carrego, sem fingir que tenho controle sobre porque dentro de existe uma guerra ansiosa que tenta me convencer de depende de mim, de que eu preciso saber quando vai acontecer e como vai acontecer. Mas eu rejeito agora essa voz que me aprisiona e me curvo, lembrando da tua palavra que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem. E nesse momento eu solto essa pressão, eu solto esse medo e tento de novo na direção. Senhor, eu não aceito acordar com o peito apertado, tentando resolver tudo antes mesmo do dia começar, porque a tua palavra declara: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E é isso que eu faço agora. Eu entrego o que me preocupa, eu coloco diante de aquilo que tem tirado o meu sono, porque eu reconheço que não tenho poder para controlar o tempo nem a circunstância, mas tu tens, e se neste exato momento você está ouvindo e não cometa de sair dessa oração, porque ao sair, você volta para o ciclo da ansiedade que te prende, mas ao permanecer, você começa a quebrar cadeias invisíveis que estavam dominando sua vida. Jesus, eu libero agora o controle que tanto me sufoca, eu solto essa necessidade de entender tudo, de prever tudo, de garantir tudo, porque eu sei que isso nunca foi o meu. E a tua palavra ecoa dentro de dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio. E eu escolho confiar, mesmo quando não vejo, mesmo quando não entendo, mesmo quando tudo parece parado, porque eu sei que o teu agir não depende da minha lógica, não depende da minha pressa, não depende da minha ansiedade. E se você está aqui até agora, escreva nos comentários: eu confio mesmo porque essa declaração começa a alinhar o seu espírito com aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. Senhor, existe dentro de mim uma urgência que muitas vezes tenta tomar o lugar da fé. Uma voz que diz que está demorando demais, que algo está errado, que talvez não vá acontecer. Mas eu confronto essa mentira com a tua verdade que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu me posiciono agora contra essa inquietação que tenta roubar, porque o teu tempo não, o teu plano não se, o teu cuidado não. E eu declaro que aquilo que está sendo preparado não será interrompido pelo. Então, permaneça nessa oração, porque sair agora é como abandonar a construção do milagre no meio do processo. Jesus, eu reconheço que o milagre não depende da minha força, não depende da minha capacidade, não depende do quanto eu consigo resolver, mas depende da fé que eu deposito em ti e a tua palavra. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este: passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impedido. E mesmo que a fé pareça pequena, eu apresento-a diante de ti, porque eu sei que não é o tamanho da fé que move é a direção dela, e eu estou direcionando tudo para ti agora. Então, diga em voz baixa ou escreva: minha fé está em e não saia dessa oração, porque esse é o momento em que o impossível começa a se alinhar ao seu favor. Senhor, eu me recuso a alimentar pensamentos que me levam ao desespero. Eu me recuso a viver preso em cenários negativos que ainda nem aconteceram, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz os pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. E eu me agarro nisso. Eu rejeito toda a imaginação que tenta me derrotar
antes mesmo da batalha começar. E escolho confiar que existe um propósito sendo formado, mesmo no silêncio, e se você sente que sua mente tem sido um campo de batalha, escreva agora: minha mente pertence a Deus, porque declarar isso quebra ciclos que estavam se repetindo sem que você percebesse Jesus. Dentro de mim, existe uma necessidade de respostas rápidas, mas eu entendo agora que a tua presença vale mais do que qualquer resposta imediata, porque a tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E eu mudo minha prioridade, eu paro de correr atrás de soluções e começo a correr para ti, porque quando eu estou em ti, tudo o que eu preciso começa a se alinhar. Então, não saia, não interrompa esse momento, porque há algo sendo ajustado dentro de você que nenhuma explicação humana conseguiria produzir. Senhor, eu entrego o quando, eu entrego o como, eu entrego cada detalhe que eu tentei controlar por tanto tempo, porque eu sei que a tua vontade é perfeita e a tua palavra declara: entrega o teu caminho, confia nele e eu descanso nele. Mesmo que tudo ao redor diga o contrário, mesmo que instâncias não mostrem, eu escolho com. E se você sente que precisa entregar isso também, escreva: eu entrego tudo. Porque ao fazer isso, você está quebrando uma corrente invisível que te mantinha preso ao medo e à dúvida. Jesus, eu não quero mais viver dominado pela ansiedade. Eu não quero mais ser governado pelo medo do. Eu não quero mais carregar um peso que não foi feito para. Porque a tua palavra me chama para um lugar de descanso quando diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu aceito esse convite agora. Eu me aproximo, eu me rendo, eu paro de. E se você chegou até aqui, não saia. Porque algo dentro de você está sendo transformado agora. Algo está sendo reorganizado no seu interior. Algo que você não consegue explicar, mas consegue sentir. Senhor, eu permaneço firme, decidido a não abandonar, decidido a não voltar para o ciclo, decidido a confiar até. Porque eu sei que enquanto eu permaneço, o Senhor trabalha. O Senhor age. Enquanto eu descanso, o Senhor move o impossível. E eu declaro que minha vida não será mais governada pela ansiedade, mas pela fé que eu deposito em uma fé viva, uma fé ativa, uma fé que resiste, uma fé que permanece, mesmo quando tudo parece. E eu continuo sem recuo, porque eu sei que algo, mesmo que eu ainda não veja, eu me coloco com o coração sem esconder, trazendo dúvida, cada dor silenciosa, cada pergunta que ecoa na madrugada quando ninguém vê. Eu começo a perceber que aquilo que parecia atraso, na verdade era proteção, e isso mexe profundamente com a minha alma, porque quantas vezes eu questionei o teu agir sem entender o cuidado escondido nos detalhes. Tua palavra diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. E isso começa a incendiar algo dentro de mim. E mesmo quando tudo parecia parado, quando as portas fechavam uma após a outra, quando eu via outras pessoas avançando e eu permanecia no mesmo lugar, hoje eu sinto que havia um livramento invisível acontecendo. Tua palavra declara: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E isso muda completamente a forma como eu enxergo cada momento difícil. Se você está ouvindo isso agora, não saia dessa oração, porque sair agora pode te fazer perder aquilo que está sendo liberado sobre sua vida neste instante. Jesus, quantas vezes eu insisti em caminhos que não eram os teus? Quantas vezes pedi por coisas que ainda não, e mesmo tu me guardas. A tua palavra diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os. E isso revela que mesmo nos meus erros havia uma direção invisível me conduzir. Comenta agora: eu aceito o tempo de Deus, porque declarar isso fortalece a sua fé e te alinha com aquilo que está sendo preparado para você neste momento. Eu começo a sentir uma paz diferente tomando conta de mim, uma paz que não depende de circunstâncias, que não depende de respostas imediatas, mas que nasce da certeza de que tu estás no. Está escrito: deixo a minha paz os dou, não vou-la dou como e essa paz agora começa a envolver cada área da. Não cometa o erro de sair dessa oração, porque enquanto você permanece aqui, algo está sendo restaurado dentro de você, sem que você perceba. Jesus, eu reconheço que os nãos que eu recebi não foram rejeição, foram direção, foram proteção contra caminhos que poderiam ter me destruído. A tua palavra diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E isso me faz entender que o teu cuidado vai muito além daquilo que eu consigo enxergar. Digite agora:
Deus sabe o que faz, porque isso vai firmar sua confiança e impedir que você retroceda no momento em que a resposta ainda não chegou. Mesmo quando o tempo parece longo demais, quando a espera machuca e a ansiedade tenta dominar, eu sinto que há algo sendo preparado nos bastidores da minha história. Tua palavra diz: tudo fez formoso em seu tempo, e isso significa que nada está atrasado, nada está perdido, está sendo ajustado com precisão. Se você sair agora, você pode perder a transformação que está acontecendo dentro de você. Então, permaneça, porque algo muito maior do que você imagina está sendo alinhado. Jesus, eu entrego a Ti cada expectativa frustrada, cada sonho que não aconteceu do jeito que eu planejei, e começo a confiar que o Teu plano é mais profundo. Está escrito: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E isso me faz descansar, mesmo sem entender tudo. Comenta agora: eu confio mesmo sem ver, porque essa declaração abre caminhos espirituais que estavam travados pela dúvida. Eu sinto que há pessoas aqui que quase desistiram, que estavam a um passo de abandonar tudo, mas algo te trouxe até essa oração, e isso não é coincidência. A palavra diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E isso está acontecendo agora. Não saia, não ignore, porque sair nesse momento pode ser exatamente o erro que vai te afastar da resposta que você tanto buscou até aqui, Jesus. Eu percebo agora que o que vem de Ti chega sem faltar nada, chega no tempo certo, sem dor desnecessária, sem peso que não possa cair. Tua palavra diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor, e isso muda tudo dentro de. Digite agora: o melhor de Deus ainda vai chegar, porque enquanto você declara isso, sua fé se fortalece e sua mente se alinha com aquilo que está sendo preparado para você. E enquanto eu continuo aqui, sentindo Tua presença envolver cada pensamento, cada emoção, cada área da minha vida, eu sei que nada foi em vão, nada foi perdido, tudo foi parte de um cuidado invisível que agora começa a se revelar diante do. E eu permaneço, eu insisto, eu não saio daqui, porque eu sei que quem permanece até o fim não apenas vê, mas vive aquilo que foi prometido, e algo dentro de mim continua sendo transformado enquanto essa oração segue acontecendo sem cessar. Eu me coloco diante de Ti, Jesus Cristo, com o coração ardendo e a alma inquieta, porque existe algo acontecendo agora que os meus olhos ainda não conseguem enxergar, mas o meu espírito sente com intensidade, como se o invisível estivesse se movendo em silêncio, preparando respostas que ainda não chegaram, e eu me agarro à palavra que diz por extenso: porque andamos por fé e não por vista. E eu me recuso a sair desse momento. Não ouse interromper essa oração, porque algo está sendo liberado exatamente agora. E se você sair, pode perder aquilo que já começou a ser. Então declare comigo: eu permaneço até o fim. Nada vai arrancar daqui. Eu declaro com convicção que o céu está constante, que anjos estão sendo em que caminho onde só existia bloqueio. E mesmo que tudo pareça parado, existe um movimento poderoso acontecendo nos bastidores da minha vida, porque está escrito. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tomo posse de verdade. Não se distraia, porque esse é o momento onde muitos desistem e perdem a preste. Comente: eu creio no que não vi e não largo a oração. Eu afirmo: não perdeu o controle da minha história, ainda que tudo ao redor pareça desorganizado, ainda que as respostas tenham demorado mais do que eu esperava. Eu sei que cada detalhe está sendo escrito com intenção, porque a Tua palavra há um tempo determinado para todas as coisas debaixo, e eu me submeto a esse tempo com confiança. Não abandone esse, porque quem sai agora pode estar rejeitando o próprio milagre que já foi liberado. Escreva: meu tempo está sendo alinhado por Deus. Existe algo sendo alinhado agora. Pessoas estão sendo tocadas, decisões estão sendo influenciadas, portas estão sendo destravadas, sem que eu precise forçar nada, porque o Senhor vai à minha frente, conforme está escrito. O Senhor irá adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. E eu me agarro a Ele com todas as minhas forças. Não cometa o erro de sair dessa oração, porque você não sabe o que pode estar sendo interrompido. Declare nos comentários: Deus já está abrindo caminhos para mim. Eu sinto que há uma mudança acontecendo, mesmo que o ambiente ainda não tenha refletido isso. Algo profundo já começou, e eu escolho confiar, porque a Tua palavra afirma: os que esperam no Senhor renovarão subirão com asas, e eu me levanto espiritualmente. Não abandone esse instante, porque esse é o ponto de que muitos não percebem. Escreva com
eu rejo toda mentira que tenta me fazer acreditar que nada está acontecendo, porque eu sei que o invisível é mais real do que aquilo que os meus olhos conseguem captar. E está escrito: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não vê. Então, eu me posiciono. Não saia dessa hora, porque sair agora é dar espaço para a dúvida dominar. Declare: minha fé está aqui inabalável. Eu creio que enquanto eu permaneço, algo está a meu favor, situações estão sendo ajustadas, e aquilo que parecia impossível começa a se tornar inevitável, porque está: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? E eu escolho-a. Não interrompa, porque você pode estar segundos de acessar algo que esperou por tanto tempo. Comente: algo novo já começou. Jesus Cristo, eu me mesmo, porque eu sei que o Senhor trabalha em todo o tempo, e a tua palavra, ainda que a visão espera, porque certa não tá, e eu firme nessa. Não abandone agora, porque quem resiste até o fim, vê o resultado. Escreva com convicção: eu permaneço. Eu declaro que nenhuma contrária pode impedir aquilo que já foi determinado, porque o Senhor já escreveu o que, e ninguém pode, pois está escrito: se Deus é por, quem será contra nós? E eu me levanto com essa autoridade. Não saia dessa oração, porque sair agora é como abrir uma porta para aquilo que você está tentando vencer. Declare: nada pode impedir o que Deus já determinou. Eu continuo a ter conectado, porque eu sei que enquanto é algo sendo algo, e eu me mando, porque vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, eu vigio, eu oro, eu permaneço, e não me movo daqui. Não ouse sair agora, porque este é o momento onde tudo pode mudar completamente. Escreva com toda a sua: eu fico até o fim e recebo o que está sendo preparado. Eu me coloco de Jesus Cristo, com a alma exposta, sem máscara, sem força para esconder o que está quebrado, porque está escrito: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu venho agora, carregando pesos que ninguém vê, dores que eu não sei explicar, angústias que me sufocam e nesse instante, eu me recuso a sair dessa oração, porque sei que algo está sendo movido e se eu abandonar, posso perder aqui que o Senhor. Então, mesmo cansado, mesmo porque eu preciso toque que transforma o ímpeto, eu entrego aquilo que me prende dentro, aquilo que rouba a minha paz, aquilo que me faz perder o sono, porque a tua palavra diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de. E eu lanço agora, eu derramo agora, eu não seguro, porque segurar só me afunda. E se você está ouvindo, não cometa o erro de sair, porque existe algo sendo liberado nesse exato momento, e se você permanecer até o fim, você verá que muitos nunca. Então, declare com onde você estiver: eu não saio dessa oração, eu fico até o fim, porque eu preciso da intervenção divina na minha história. Jesus, eu entro nesse lugar de vulnerabilidade, onde não há mais orgulho, onde não há mais aparência, onde só existe verdade, porque está escrito: o coração quebrantado e contrito não desprezará. E é assim que eu me apresento agora, quebrado, cansado, sem resposta, mas com esperança de que o Senhor ainda há. E se você sente que não aguenta mais, isso não é sinal de fraqueza, isso é o ponto onde o milagre começa. Então, não abandone esse momento, porque sair agora pode abrir portas para aquilo que você tem lutado tanto para vencer, e você não quer que o mal encontre espaço na sua vida. Então fique, permaneça, resista. Eu clamo pelo teu poder que restaura, que levanta, que reconstrói aquilo que parecia perdido, porque está escrito: eis que faço novas todas as coisas. E eu creio que o Senhor está fazendo algo, mesmo que meus olhos não vejam, mesmo que tudo pareça igual, existe uma transformação acontecendo dentro de. E se você está aqui, isso não é coincidência, isso é direção, isso é resposta. Então escreva com fé: algo novo está começando na minha vida, porque quando a gente declara, o céu responde. E quando o céu responde, nada pode impedir aquilo que Deus deu. Eu sinto o peso saindo, mesmo que ainda, porque o choro pode durar mas e eu me agarro nessa promessa. Eu me seguro nela como alguém que não tem outra saída, porque eu sei que se eu desistir agora, eu posso atrasar aquilo que já está preparado para mim. Então, eu escolho permanecer, eu escolho confiar, eu escolho não sair dessa oração, porque eu não quero abrir brechas para aquilo que tenta me destruir. E você também não deve, porque a sua permanência pode ser chave para travar aquilo que é travado há tanto tempo. Jesus, entra nos lugares da minha alma,
Toca naquilo que eu escondi até de mim mesmo, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu quero essa libertação. Eu preciso dessa libertação. Eu não aceito mais viver preso, limitado, travado, carregando coisas que não são minhas. Então eu me rendo agora, completamente, sem reservas. E você que está ouvindo, não ignore-se, porque sair agora pode significar continuar preso ao mesmo, a mesma dor, a mesma, e você não nasceu para viver assim. Então, permaneça, porque algo está sendo quebrado. Eu declaro que toda força contrária perde que toda palavra negativa cai por terra, porque está escrito: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E eu tomo posse, eu trago ela, eu não viver pela dor insegura. E se você sente que algo tenta te puxar para fora desista, porque existe uma batalha acontecendo, e a sua decisão de ficar pode mudar completamente o rumo da sua vida. Então, diga com convicção: eu não saio, eu permaneço, porque eu sei que algo está acontecendo. Jesus, eu preciso da tua presença agora, não amanhã, não depois, mas nesse exato instante, porque está escrito: clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes e não sabe. E eu estou clamando, eu estou chamando pelo teu, porque eu sei que o Senhor, eu sei que o responde, mesmo quando tudo parece silencioso. E se você chegou até aqui, não pare agora, porque existe algo prestes a acontecer, algo que você não entende, mas que pode mudar tudo. Então escreva com fé: eu creio que estou sendo tocado agora, porque quando a fé se manifesta, o impossível começa. Eu entrego aquilo que eu não consigo, aquilo que está fora do meu, porque está. Entrega o teu caminho, confia, e eu escolho confiar, mesmo sem entender, mesmo sem ver, porque eu sei que o Senhor trabalha no invisível. E se você está aqui, isso não é por acaso, isso é resposta, isso é direção, isso é cuidado. Então não saia dessa oração, porque sair agora pode interromper algo que já começou, e você não quer perder aquilo que pode mudar a sua história. Então, permaneça firme, mesmo que seja difícil, porque o resultado pode ser maior do que você imagina. Jesus Cristo, eu me apego a Ti com tudo que ainda resta dentro, mesmo que seja pouco, mesmo que seja fraco, porque está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. E é nessa força que eu me levanto, é nessa força que eu continuo, é nessa força que eu não desisto. E você que ainda está aqui, não abandone esse momento, porque a sua permanência pode ser o ponto de virada da sua vida. Pode ser o instante em que tudo começa a mudar sem que você perceba. Então, declare agora, com toda a intensidade: eu fico até o fim, eu não recuo, porque algo já começou a acontecer dentro de mim e nada vai. Jesus Cristo, neste instante em que minha voz se levanta com intensidade e sede de transformação, eu me coloco diante de Ti com tudo que sou, com o peso do que carrego e com a fé que ainda luta para permanecer acesa dentro de, porque está escrito vinde a mim, todos os cansados, e eu me agarro a essa promessa como alguém que segura a última esperança antes de não me dê. Sair daqui vazio, não permita que eu continue o mesmo depois dessa oração. E se você está ouvindo isso agora, não ouse sair, porque algo está sendo movimentado no. E se você interromper, pode estar fechando a porta do milagre que já começou. Eu escolho o que o impulso não é o, porque nada mim como um grito que quebra toda dúvida, todo medo, toda voz contrária que tentou me convencer de que não havia saída. Jesus, entra nos lugares onde ninguém consegue entrar. Toca nas áreas da minha vida que estão secas, esquecidas e desacreditadas. E enquanto eu continuo aqui, algo dentro de mim começa a mudar. Uma paz diferente toma conta. Uma esperança viva cresce. E uma certeza eu não estou. E se você está sentindo isso, não saia agora. Declare nos comentários: o impulso está sendo vencido dentro. Senhor, há batalhas que ninguém vê, há lágrimas que não são mostradas, mas Tu conheces cada detalhe, cada pensamento escondido, e a Tua palavra. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito. Então, se aproxima, porque eu preciso dessa proximidade mais do que. Não permita que eu continue carregando esse peso. Quebra toda a opressão que tenta sufocar minha. E você não abandone esse momento, porque o inimigo quer exatamente distrair, te afastar, te fazer perder o que já está sendo liberado. Escreva com fé: Deus está cuidando de mim. Jesus, existe uma guerra acontecendo pela minha. Pensamentos que tentam, vozes que querem me convencer de, mas eu me apego ao e conhecerei e a verdade. Então, libera
arranca toda a ansiedade que tenta dominar meus dias, estabelece dentro de mim uma mente firme, alinhada com a tua vontade. E se você sente que precisa disso, não saia dessa oração por nada, porque esse é o momento de libertação. Declare com ousadia: minha mente pertence a Cristo, e nenhuma mentira prevalecerá. Senhor Jesus, entra na minha casa, visita cada canto, cada ambiente, cada pessoa que faz parte da minha vida, porque está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu tomo posse dessa palavra agora, mesmo que hoje a realidade pareça diferente, mesmo que haja conflitos, dores ou distâncias, eu declaro que haverá restauração, e você que está ouvindo, não se desconecte agora, porque algo está sendo alinhado dentro do seu lar. Mesmo que você não veja ainda, escreva com: minha casa será um lugar de paz e presença de Deus. E permaneça firme, porque esse momento é Jesus. Eu coloco diante aquilo que é travado, aquilo que não avança, aquilo que me faz que... Se ainda há solução, mas a tua palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. E eu me recuso a aceitar a derrota como resposta final. Fortalece minhas mãos, renova minha coragem, reacende dentro de mim a disposição de continuar. E você que está ouvindo, não pare agora, porque essa força também está sendo liberada de você. Escreva: eu não vou mesmo que tudo diga o contrário. Porque Deus Senhor, toca nas minhas emoções, porque há feridas que ainda, há lembranças que ainda pesam, mas está lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, eu lanço agora tudo isso sobre ti, cada preocupação, cada medo escondido, cada dor não resolvida, e peço que o teu cuidado envolva, trazendo ali você que não ignores, porque essa. Escreva: eu entrego e não vou. Jesus, quebra toda limitação espiritual que tenta impedir meu avanço, porque a tua palavra declara: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu tomo posse dessa liberdade agora, em cada área da minha vida. Não aceito mais viver preso ao passado, ao medo, à culpa. E você, ouvindo, não saia agora, porque essa libertação também é... Declare com fé: eu sou livre e nada vai me... Senhor, fortalece minha fé ao ponto de ela não ser abalada. Circunstâncias, porque está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, mesmo que eu não veja, eu escolho acreditar. Mesmo que tudo pareça contrário, eu continuo confiando. E você que está aqui, não abandone essa oração, porque é nesse momento que a fé é construída. Escreva: eu creio mesmo sem ver, porque Deus está trabalhando no invisível. Jesus permanece aqui, continua agindo, continua transformando, continua movendo tudo o que precisa ser movido, porque eu não aceito sair desse momento da mesma forma que entrei. Eu não aceito continuar carregando o que já deveria ter sido quebrado. E se você chegou até aqui, não pense em sair agora, porque o mais pro dentro, escreva com toda a... Eu ficarei até o fim e não abrirei mão do que Deus... Eu sinto como se estivesse... Eu sempre... E essa voz não é distante, ela ecoa dentro do peito, como quem chama pelo nome e não aceita ser ignorado, como quem conhece cada lágrima escondida e cada batalha silenciosa que ninguém viu. E está escrito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos alivio. E essa palavra, ela atravessa o tempo e chega exatamente. Não cometa o erro de sair dessa oração, porque algo está sendo movido enquanto você permanece. Algo invisível está sendo alinhado, e se você romper esse momento, pode perder aquilo que começou a nascer dentro de você. Então, declare agora: eu permaneço, eu não saio daqui. Eu sinto que há como se Jesus estivesse tocando na porta, insistindo, dizendo que ainda há tempo de formação, ainda há esperança mesmo quando está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. E essa promessa não é simbólica, ela é viva, ela é real, ela está acontecendo agora. Não ignore isso, não trate esse momento como porque não é. Algo está sendo no mundo enquanto você... Se você entende isso, escreva: eu abro a... Entra e permaneça firme, porque sair agora é como abandonar milagre. Eu sinto uma transformação começando de dentro para fora. Algo que não depende do que você vê, mas do que está sendo reconstruído no seu interior. Porque está escrito: e não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso interior. E essa renovação começa agora, enquanto você se conecta,
enquanto você permite que essa presença mude o que está quebrado. Não é só sobre receber, é sobre se tornar alguém novo antes mesmo de ver o resultado. Não saia dessa oração, porque quem abandona esse processo permite que a dúvida volte com mais força, e você não quer isso, então declare: eu estou sendo transformado agora. Eu sinto que há correntes sendo quebradas. Coisas antigas que te prendiam começam a perder força, porque a presença de Jesus não convive com aquilo que aprisiona. Está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade não é distante, ela começa agora, dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro das suas decisões. Não interrompa, porque sair agora é como abrir isso novamente naquilo que e você não quer voltar. Permaneça firme, escreva com fé: eu sou, e deixe dar conta de cada parte. Eu sinto como se uma paz diferente estivesse tentando entrar. Uma paz que não depende da circunstância, que não se abala com o caos, porque está escrito: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. E essa paz começa a envolver você, mesmo que tudo lá fora ainda esteja. Não saia dessa oração, porque esse é o momento em que sua alma está sendo alinhada com algo maior. E abandonar agora é como rejeitar aquilo que pode sustentar você nos dias difíceis. Declare com força: essa paz é minha, e permaneça. Eu sinto que há respostas sendo preparadas, mesmo que você ainda não consiga enxergar, porque Jesus não trabalha no tempo mas no tempo perfeito. Está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E isso inclui aquilo que você tanto espera. Não saia agora, porque a pressa pode te fazer perder o que já está sendo organizado a seu favor. E você não quer atrasar aquilo que está próximo. Escreva: eu confio no tempo certo, e continue firme, porque algo está sendo travado enquanto eu sinto que existe uma força sendo liberada sobre você. Algo que te sustenta mesmo quando você acha que não aguenta mais. Porque está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. E essa força não vem de você, ela vem dele. Ela entra quando você decide continuar mesmo cansado. Não abandone esse momento, porque sair agora é como escolher voltar para a fraqueza quando você já começou a ser forte. Permaneça, declare: eu sou fortalecido agora. E permita que essa verdade ocupe todo o seu ser. Eu sinto que há um cuidado sendo revelado, mesmo nas coisas pequenas, como se Jesus estivesse mostrando que nada passou despercebido. Está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de... E esse cuidado não falha. Ele alcança até aquilo que você nunca contou para ninguém. Não saia dessa oração, porque esse é o momento em que sua carga está sendo aliviada. E abandonar agora é como decidir carregar sozinho aquilo que já está sendo tirado de... Escreva: eu entrego tudo, e continue aqui, porque algo está sendo removido do seu caminho. Eu sinto que há um alinhamento acontecendo, como se tudo ao seu redor começasse a se ajustar quando você muda por dentro, exatamente como você percebeu. Porque quando o interior é restaurado, o exterior responde. Está escrito: buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E isso não é teoria, é uma direção clara para a sua vida. Não saia agora, porque esse é o momento em que prioridades estão sendo reorganizadas dentro de você. E isso muda tudo. Declare: eu me alinho agora, e permaneça firme. Eu sinto como se essa presença estivesse se intensificando, como se Jesus estivesse mais próximo do que nunca, repetindo dentro de você: eu estou aqui, eu sempre estive. E isso muda absolutamente tudo, porque não é mais sobre esperar algo distante, é sobre reconhecer: já começou. Eis que eu estou convosco todos, e isso inclui este exato. Não saia dessa oração, porque você está no ponto mais importante, onde muitos desistem e perdem aquilo que estava prestes a acontecer. Escreva agora: eu fico até o fim, eu não desisto, e permaneça, porque algo ainda maior está prestes a se manifestar dentro de você. Jesus, neste instante em que minha voz se ergue, eu me lanço diante de ti com toda a intensidade da minha alma, porque está: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu não nego o peso que... Não escondo a dor que me acompanha, não disfarço as lutas que me cercam. Eu exponho tudo diante, porque sei que aquele que vê o invisível e toca o impossível. E se alguém está ouvindo agora, que não ouse sair deste momento, porque abandonar esta oração é abrir brechas para aquilo que tenta destruir tua paz. Escreve agora: eu não saio daqui, minha vitória começa.
porque algo está sendo movido no espírito, enquanto você continua firme. Jesus, eu sinto dentro a urgência de clamar com profundidade, porque a tua palavra clama e responder-te. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E é isso que eu faço agora. Eu clamo com todas as forças do meu ser, porque há áreas da minha vida que precisam ser tocadas, restauradas e transformadas. E se você sente que sua vida precisa de uma resposta, não ignore não feche essa porta, porque o silêncio agora pode custar caro. Depois, diga com convicção: eu creio que Deus está falando comigo neste. Escreva aí, declare isso e continue, porque cada palavra aqui está alinhando o seu destino. Jesus, existe um vazio que ninguém consegue preencher, uma inquietação que insiste em permanecer, mas a tua palavra diz: deixo-vos a paz, a minha paz não vou-la dou como o mundo a dá. E é essa paz que eu imploro agora. Não uma sensação passageira, mas uma transformação real que invade o coração e expulsa toda a ansiedade, todo o medo e toda a angústia. Se você sair agora, estará rejeitando essa paz que já começou a te alcançar. Então permaneça. Não abandone este momento. Escreva: eu recebo a paz que vem de Jesus. E sinta isso tomando conta de você enquanto continua ouvindo Jesus. Eu sei que existem portas fechadas, caminhos bloqueados e situações que parecem sem saída, mas está escrito: eis que ponho e ninguém e eu tomo posse dessa, porque eu quis impedir, mas isso exige exige, e você agora, porque este é o momento exato em que Deus começa a agir. Declare com força: nenhuma porta ficará fechada para mim. E escreva isso para marcar esse instante, porque o céu está respondendo enquanto você permanece. Jesus, eu sinto que há batalhas invisíveis sendo travadas, lutas que ninguém, mas que consomem a alma. E a tua palavra, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. E eu não ignoro essa realidade. Eu enfrento em oração, eu resido em fé. E você que não pode se distrair agora, porque desistir neste ponto é como baixar a guarda no meio da guerra. Diga com: eu permaneço firme até o fim. Escreva aí, porque sua resistência hoje está quebrando cadeias que tentavam muito. Há feridas que ainda, memórias, palavras que ecoam, mas ele sara os quebrantados e liga-lhes. E eu creio não superficial, não momentânea, mas completa. E você que está ouvindo precisa decidir continuar, porque sair agora é como interromper um processo de cura que já começou. Não permita isso. Declare: minha cura começou agora. E escreva essa frase como um marco, porque algo está sendo tratado dentro de você enquanto permanece nessa oração. Jesus, eu percebo que há vidas sendo sufocadas por preocupações, por ansiedade, por medo do amanhã, mas a tua palavra diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de. E é isso que eu faço agora. Eu entrego absolutamente, sem reservas, sem medo. E quem está aqui precisa fazer o mesmo. Não saia carregando o que você pode entregar agora. Não rejeite esse ali. Escreva: eu entrego nas mãos de. E continue firme, porque esse ato está mudando o rumo da sua história neste exato. Jesus, há pessoas que já pensaram em, que já consideraram parar, que já se sentiram no limite, mas a tu declara: tudo posso naquele que me fortalece. E essa força não é humana, não é emocional, é espiritual, é sobrenatural. E ela está sendo liberada, mas só permanece quem decide continuar, quem insiste, quem não abandona. Então não saia, não interrompa. Escreva: eu não vou desistir, porque Deus está. E sinta essa renovando cada parte enquanto você permanece. Eu reconheço que há milagres, mesmo que os olhos, porque escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E eu me apoio nessa verdade. Eu caminho por fé, eu permaneço por fé. E você que está aqui precisa fazer o mesmo. Não se baseie no que sente, não se baseie no. Permaneça, porque sair agora é rejeitar aquilo que começou a se manifestar. Declare com ousadia: o milagre já começou na minha. Escreva aí, porque sua fé está sendo Jesus, eu descanso na certeza de que a minha oração foi ouvida, não porque eu mereço, mas porque o teu amor é forte, é transformador. E a tua palavra diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, e eu me agarro a essa promessa com toda a minha, porque eu sei que algo já foi liberado, já foi estabelecido, e quem permanece até aqui não pode sair, porque abandonar este é interromper algo que já começou. Então, e permaneça. Escreva isso, porque enquanto você continua, o invisível está sendo organizado ao seu favor. E agora, fica um silêncio dentro de você,
não de vazio, mas de paz. Aquela paz que só Jesus Cristo pode dar. Leva essa oração com você ao longo do seu dia. Guarda essas palavras no coração e volta sempre a lembrar que você não... E se essa mensagem falou com você de verdade, junte-se à nossa família de fé, porque juntos seguimos mais fortes, mais firmes e mais perto do milagre que Deus já começou a realizar.